Salve, salve, salve juventude, sejam todos e todas aí bem-vindos. Eu sou o professor Anderson Rego, biólogo, pedagogo e divulgador científico. Hoje, nossa aula 2 de vírus. Então, como a gente já havia dito na aula anteriormente, sobre as estruturas, a morfologia, as características desse grupo que abre uma discussão bem sólida e muito complexa em relação a se são seres vivos ou não. Então vamos aí aprofundar nesse debate, ver o processo histórico da descoberta, de como foram classificados ao longo aí dos anos de estudo da ciência. Então, os objetivos da nossa aula de hoje é reconhecer as partes que compõem os vírus, compreender o processo de vacinação, que é crucial para a imunização de toda a população. Tanto é que esse atual momento que a gente está passando da pandemia do SARS-CoV-19, o Covid-19, que mais urgente a população mundial e exclusivamente a população brasileira reivindica é a vacinação em massa. Diante do cenário tenebroso, caótico que estamos vivendo, a única saída para o povo brasileiro é a vacinação em massa de todo o povo brasileiro. E quero aproveitar aqui também esse momento para deixar minhas solidariedades, condolências a todas as famílias do meio milhão de brasileiros que se perderam. Uma tragédia anunciada, cujo qual o governo federal abdicou, e é um fracasso sem precedentes históricos na condução do combate da pandemia do Covid-19. Então deixo aqui minha indignação e também minhas condolências e solidariedade a todas as famílias que perderam um ente querido para o Covid-19. Retomando a questão dos objetivos da nossa aula, da importância da vacinação e sua importância no combate às doenças causadas por vírus. Então, quando se trata de vírus, é de suma importância a gente fazer essa reflexão, como descobrir a existência dos vírus, já que são tão pequenos. Ou seja, ao longo da história, do estudo, de toda a ciência, como foram que descobriram os vírus. Vamos aí pontuar essas reflexões. Todos os vírus são iguais, ou seja, todos os vírus apresentam semelhantes características, semelhantes conjuntos de sintomas. E por que precisamos de uma vacina para cada tipo de vírus? O exemplo mais evidente é da dengue. Tanto é que no nosso país a gente tem 4 tipos de dengue, a dengue 1, 2, 3 e 4. Quando a gente imuniza para uma determinada tipo de dengue, ou seja, a gente fica exposto às outras 3, você imunizou apenas para uma. Então sempre, a cada ano temos aí que fazer as campanhas de vacinação em massa do povo brasileiro. Então, fazendo essa discussão, levantando aí sobre o processo histórico, aí temos aí o Dmitry Ivanovsky, um russo ucraniano que identificou um micro-organismo infeccioso, o famoso vírus do tabaco. Então aí foi as primeiras coletas e descobertas ao longo da história do processo de estudo aí desse grupo que tem uma grande dificuldade de classificá-lo se é ser vivo ou não. Então eu vou tratá-lo aqui como não ser vivo. Os vírus não são seres vivos, por inúmeras características. De serem seres acelulares, não possuem células e não se replicar fora de um organismo, do seu hospedeiro. Então, os vírus do tabaco foram ali os primeiros vírus a ser classificados e estudados ali no início já das suas características e classificação. Outro ponto importante, já no início do século XX, em 1932, foram vistos pela primeira vez através de um microscópio eletrônico. Então, e já com o recurso da microscopia, foi crucial aí a identificação e a classificação e a visualização dos vírus, ok? Essa imagem mostra a dimensão e o tamanho que tem os vírus. Observa-se, por exemplo, a célula animal, que tem aí
20.000 nanômetros, ou seja, um tamanho bastante significativo que a gente consegue, por exemplo, observar uma célula, no caso da célula vegetal, numa lupa, tá? Um microscópio de luz. Outra imagem ali você tem da hemácia, as células sanguíneas, aí 9.000 nanômetros. Também são células com tamanho significativo e que também pode ser observado. Outra, agora um caso de organela, uma organela do grupo das plantas, tá? Que é o cloroplasto, aí com 8.000 nanômetros. Ao lado, uma organela pertencente ao grupo dos animais, as mitocôndrias, com 1,5 micrômetro, tamanho já é pequeno em relação às células e a outra organela. Tá? Então você precisa de uma tecnologia mais apurada, mais bem precisa, que é o caso da microscopia eletrônica ou de transmissão ou de varredura, que são tecnologias de muita importância para o estudo de seres microscópicos. Ali embaixo você tem a bactéria, que são seres unicelulares, procariotos, ou seja, não tem uma organela, não tem um envelope carioteca, não tem um envelope ali que recobre o material genético, ou seja, o material genético fica disposto em todo o citoplasma. E na ponta da seta você tem um vírus do mosaico do tabaco aí com 90 nanômetros, muito pequeno, é praticamente invisível. Tanto é que a gente vê rotineiramente nos meios de comunicação que a gente está lutando contra um inimigo invisível. Por quê? Né? Por ser muito pequeno. Beleza? Se não tiver ali uma tecnologia de ponta para tentar estudar, é o caso, por exemplo, do coronavírus, né, do Covid-19. Você tem que estudar ali as espículas, né, esses spikes, que são proteínas que ficam ali formando a coroa desse grupo de vírus. Beleza? Na tela, a gente pode ver aí as estruturas dos vírus, né, com a sua cápsula de proteína mais o material genético. Aí você tem o vírus da poliomielite, beleza? Dentro você tem ali o material genético formado de RNA, o ácido ribonucleico, e por fora uma cápsula de proteína, ou famoso capsídeo, que aí é onde vai ter o reconhecimento para entrar dentro do corpo hospedeiro. Ao lado você tem o vírus do tabaco, também com sua cápsula de proteína, e dentro ali o seu material genético, também de RNA, onde é o ácido ribonucleico. Ali um vírus, né, um bacteriófago, é um vírus que ataca bactérias, tendo ali a sua cabeça e abaixo ali a cauda e as fibras caudais, que vai dar um movimento para esse tipo de vírus. E dentro o material genético de DNA. Aqui embaixo você tem o vírus da gripe, dentro o material genético também de RNA e por fora ali a cápsula proteica formada de proteína, o capsídeo, beleza? E o vírus do HIV, né, o vírus da AIDS. Lembrando que o vírus da AIDS tem um material genético de RNA, por fora tem a sua cápsula de proteína e ele tem uma enzima, que são as enzimas transcriptase reverso, ou seja, essas enzimas que transcrevem um vírus de RNA para virar DNA e ele vai atacar as células de defesa daquele organismo, beleza? Por isso que se torna um vírus muito perigoso, muito estudado ao longo de décadas. Conseguimos, toda a ciência consegue ali produzir uma vacina teste, depois de 10 anos de estudo conseguiram produzir uma vacina e já está ali no processo de testagem. Ainda não, creio eu que nunca foi já tendo uma campanha em massa de testagem pelo fato da pandemia do coronavírus. Momento nada a ver na aula, né? Por ser uma doença muito tenebrosa e que assusta muito a humanidade, e quando eu falo humanidade é na sua totalidade, né, a humanidade global. Surge em meados do início dos anos 80, tem um boom ali, 82, 85, causando principalmente ali a destruição das células de defesa, ou seja, as pessoas perdem a sua imunidade. A pessoa que adquire o HIV,
o vírus da imunodeficiência humana, esse vírus ataca as células de defesa, fazendo o quê? Ele transcreve o seu material genético de RNA para DNA. Dentro da biologia molecular, tem um dogma central da biologia molecular, que é DNA produz RNA e RNA produzindo ali as proteínas. Esse vírus ele faz o processo inverso. É um vírus de RNA que, através das enzimas, as transcriptases reversas, ele vira um vírus de DNA e ataca principalmente as células de defesa, a CD4, se eu não estou equivocado no que eu estou falando. Então, um vírus muito tenebroso. E observa-se que depois de muitas décadas, né, década de 80, década de 90, os anos 2000, tivemos ali, nos anos 2000, tivemos ali já um processo de estudo bem aprofundado, com já um processo também de composição do coquetel, que hoje é um complexo muito grande de vários tipos de remédios, proteínas, que dá ali um suporte para a pessoa conseguir conviver. Como a pessoa que é infectada, ela perde as células de defesa, fica exposta a qualquer tipo de doença oportunista. E aí a pessoa pode ir a óbito. Tá? Então o HIV é muito tenebroso e a gente vai falar lá nas aulas de virose. Tá aí o nosso quiz, né? Nosso primeiro quiz de hoje. Né? Alguns pesquisadores discutem se os vírus devem ser considerados organismos vivos, uma vez que, entre as várias características de um ser vivo, os vírus, letra A, não possuem organização celular e não crescem. Letra B, não transmitem material genético e não se movimentam ativamente. Letra C, não possui organização celular e não possui genes que codificam proteínas. E letra D, não possui variabilidade genética e não crescem. Então a resposta correta é a letra A, né? Os vírus, considerados por alguns pesquisadores, devem ser considerados organismos vivos, uma vez que entre as características de um ser vivo, os vírus, né, não possuem organização celular e não crescem. Beleza? Então os vírus são acelulares e fora do organismo, do hospedeiro, ele não tem atividade metabólica, né, que são duas características cruciais dos seres vivos. Um ser vivo ele tem que ter célula e dentro dessa célula tem que ter as organelas ali para a produção da atividade metabólica. Dando prosseguimento, a gente observa aí quais características colocam os vírus como micro-organismos. E aí você tem um rol de vírus que causa bastante problemas e a gente vai aprofundar nas nossas aulas de virose, doenças causadas por vírus, né, que é o caso do HIV, como havia mencionado para vocês no momento nada a ver, um vírus muito tenebroso, por destruir as células de defesa e deixar o organismo ali exposto a qualquer tipo de doença oportunista. A hepatite B, também transmitida. Lembrando que, perdão, qual é a forma de transmissão do HIV, que eu vou aprofundar muito isso? É através das relações sexuais desprotegidas ou de troca ali de objetos perfurantes contaminados. Tá? São duas formas aí de transmissão muito recorrente nos seres humanos. A hepatite B, o vírus do ebola, que teve um surto de uma epidemia no continente africano, em alguns países da África, um vírus muito perigoso, sendo também muito estudado, pois ele tem um grande potencial de uma nova pandemia. O vírus do adenovírus e o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, o vírus do bacteriófago. Então, são algumas características que colocam esses organismos como organismos específicos, né? De não ter células, de não ter atividade fora de um organismo, ou seja, eles não têm atividade metabólica fora desse organismo, e ter material genético e outras características específicas. Né? Então, são formados por substâncias químicas orgânicas semelhantes, né? Ou seja, possuem material genético. Então, os vírus, eles são formados por substâncias químicas orgânicas semelhantes a que tem, por exemplo, em outros organismos, como as proteínas, e possuem material genético, tanto de RNA como também de DNA. E aí fica aquela pergunta, né? Seres vivos ou não? Fica sempre essa questão a ser debatida com maior profundidade. Né? Classificação dos vírus. É possível classificar os vírus em adenovírus, retrovírus e arbovírus.
E aí você tem o conjunto de adenovírus, de retrovírus e arbovírus. Então vamos ver toda essa classificação, começando aqui com adenovírus, né? São vírus do tipo de DNA. Professor, o que é DNA? É um material genético. O nome científico é ácido desoxirribonucleico. Então esse é o nome dessa abreviação. Tá? Lembrando que essa abreviação é em inglês, beleza? Aqui no caso do Brasil é ADN. Tá? Então, o adenovírus, né, a transmissão do mesmo ocorre por contato direto. Então você tem que ter um contato com a pessoa que está infectada ou um contato ali direto com esse tipo de vírus. E o adenovírus geralmente é responsável por causar doenças no sistema respiratório, cistite, gastroenterite, a região gastroentérica, conjuntivite e entre outros. Aí você tem as características desse vírus. Ele tem uma cabeça, essa cabeça é formada da região externa para interna. Na região externa é formada pela cápsula, né, o capsídeo, que isso nada mais são do que proteínas, e dentro o material genético de DNA. Ali você tem a cauda, formada por uma bainha contrátil, ou seja, ele tem uma movimentação, e as fibras proteicas. Então aí o adenovírus. O retrovírus, né, são vírus do tipo de RNA, ou seja, um vírus de ácido ribonucleico. É o caso do vírus do HIV, que causa a doença da AIDS, é um exemplo. Sua transmissão pode ocorrer através de contato sexual, as infecções sexualmente transmissíveis. Mudou essa nomenclatura. Antigamente era doenças sexualmente transmissíveis. Não é mais pelo fato de que tem alguns vírus que causam infecções, ou seja, pode diminuir por um determinado período de tempo e depois retorna novamente. Por isso que é uma infecção. Então, mudou a nomenclatura. Não é mais DST, e sim IST. Pelo sangue, ou através das transfusões ou utilizações de seringas contaminadas. A imagem na tela do HIV. Você tem aí o capsídeo, novamente, que é a cápsula de proteínas, junto com as espículas aí em lilás, as glicoproteínas. Dentro você tem o material genético, formado de um RNA viral, e você tem o que eu classifiquei como crucial em azul, que são as enzimas transcriptase reversa. São essas enzimas que vão replicar esse material genético e transformá-lo de RNA para DNA. Na imagem aí, você tem aí o caso dos arbovírus, né, que são vírus que têm como agente transmissor os artrópodes, né, o grupo dos insetos, como por exemplo o mosquito do gênero Aedes, que transmite o vírus da dengue e da febre amarela. Lembrando que a dengue pode ser classificada assim como uma epidemia, tá? Pelo fato da gente ter todos os anos campanhas de vacina e conscientização de toda a população brasileira. Hoje sabemos que esse mosquito do gênero Aedes, e no caso da Aedes aegypti, ele não é só o vetor da dengue, mas sim de duas outras doenças, que é o caso da chikungunya e também do Zika vírus. O Zika vírus lá do ano de 2016, 2015, 2016, que causou todo um pânico na sociedade. Por quê? Porque ele tinha uma relação direta com o tamanho do crânio. E aí, né, a microcefalia, o pequeno tamanho da circunferência do crânio. Até hoje não sabemos qual é essa influência direta no crescimento e no desenvolvimento da formação craniana. O que sabemos é que ele tem essa relação. Vários pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estavam muito avançados para descobrir qual era essa relação, infelizmente perderam ali o recurso que vinha direto do Ministério da Educação e hoje não vem mais. Por isso, pararam suas pesquisas. Inclusive, muitos desses pesquisadores caíram ali no fluxo da transferência de cérebro, né?
a transferência de cérebro. A gente perdeu esses pesquisadores para outros países e aí a gente interrompeu uma linha de pesquisa importantíssima para o povo brasileiro. Infelizmente, né? A transferência de cérebro. Beleza? Dando prosseguimento aí, a nossa questão número 2 do nosso quiz, né? Analise as informações sobre os vírus, diga qual delas é falsa. Então ele quer saber a errada. Letra A, sobre os vírus, tá? Letra A, são parasitas intracelulares. Letra B, são seres acelulares. Letra C, são causadores da doença de Chagas. E letra D, reproduzem-se replicando o material genético na célula hospedeira. Galera, vamos só fazer uma avaliação aqui, né? Uma das características cruciais dos vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, o vírus fora de uma célula, tanto animal quanto vegetal, ele não se reproduz e não tem nenhuma atividade metabólica. Ele precisa estar dentro. Então a letra A é verdadeira. Beleza? A letra B, os vírus são seres acelulares, sem sombra de dúvida. Os vírus não possuem células, eles não têm esse conjunto de células. Os vírus são causadores da doença de Chagas? Não, né? Lembrando que a doença de Chagas é causada por um tipo de protozoário que o agente transmissor é, sim, um inseto, que é o caso do barbeiro. E os vírus se reproduzem replicando o material genético na célula hospedeira. Correto. Então a resposta errada, a resposta falsa é... Nessa mesma perspectiva, temos aí a vacinação. Então o que é uma vacina? As vacinas são substâncias introduzidas no nosso corpo para nos proteger de doenças. Vou pegar o exemplo das vacinas sendo produzidas nesse atual momento que a gente está vivendo para combater o Covid-19. Nesse atual momento que a gente está vivendo, uma tecnologia muito avançada que foi as vacinas de RNA, que é um tipo de tecnologia está sendo muito aplicada agora e que está tendo uma eficiência gigantesca. É o caso da Pfizer, BioNTech da AstraZeneca e outras vacinas também. Mas tem também as vacinas da forma mais tradicional, que é o caso das vacinas de vírus atenuante, ou seja, vírus que não vão causar absolutamente nada, apenas vão dar ali informação para o sistema imunológico, e o sistema imunológico vai reconhecer quando de fato entrar em contato ali com aquele organismo causador de um determinado tipo de doença. Então as vacinas têm esse papel importante, né? São vacinas, são substâncias introduzidas no nosso corpo para nos proteger de determinadas doenças. Então as vacinas são substâncias biológicas que estimulam o nosso sistema imunitário ou imunológico a desenvolver anticorpos contra um determinado micro-organismo causador de doenças. Então é fundamental as vacinas. Hoje no nosso país, infelizmente, está numa situação de muito poucas aplicações de vacina na sociedade brasileira. Levando em consideração a aplicação das 2 doses, hoje o Brasil conseguiu imunizar apenas 11% da sua população. Lembrando que a população brasileira hoje é de aproximadamente 210 milhões de brasileiros. É muito pouco para o tamanho da nossa população. E nessa trajetória, nessa toada que estamos indo dessa forma tão lenta, vai acabar que vamos ter que revacinar essas pessoas que tomaram já a primeira e a segunda dose ano que vem e não vamos conseguir terminar de vacinar a população brasileira. No mínimo, pela referência que temos, que é o caso do Butantan e também da Fiocruz, era para estar vacinando em média por dia de 5 a 6 milhões de brasileiros. No mínimo. Temos essa capacidade. Inclusive, vou pegar o exemplo muito positivo, que foi o caso da transferência de tecnologia da empresa Sinovac para o Instituto Butantan, ou seja, eles fizeram transferência. Então, essa empresa chinesa, junto com o governo chinês e também o governo aqui do estado de São Paulo, fizeram uma troca de transferência de tecnologia. Estão sendo produzidas as vacinas aqui mesmo. E isso dá uma celeridade maior no processo de produção, inoculação e redistribuição. Então tem que ter o quê? Um planejamento imunológico nacional,
coisa que não está acontecendo, por inúmeros fatores, de um fracasso sem precedentes na condução de um planejamento nacional do Ministério da Saúde. Então, o Brasil fracassou com as medidas sanitárias de isolamento social, fracassou na testagem em massa da população brasileira, tinha que ter uma testagem em massa, e está fracassando assim sem precedentes na imunização do seu próprio povo. 10 mil brasileiros, que a gente tem hoje aí, que perderam a vida, é uma tragédia anunciada, uma tragédia já tendo toda a ciência da trajetória. Beleza? Então, é de suma importância aí a vacinação do povo brasileiro. Então, são substâncias biológicas que contêm uma parte ou um todo do micro-organismo causador da doença, morto ou enfraquecido. Esse tipo de substância que contém uma parte ou um todo de um micro-organismo causador da doença é o tradicional. Hoje sabemos muito bem que tem vacinas já de uma tecnologia nova de RNA mensageiro. Beleza? É a nova forma de tecnologia mais avançada. E aí a gente vai pegar o processo histórico, a evidência do surgimento da vacina ter surgido na China, no século X. Depois aperfeiçoando a técnica e com Edward Jenner, né, o britânico, no século XIII, o caso da varíola. Teve também o caso do Louis Pasteur, o francês, pesquisador também, que já começa a entender os procedimentos no século XVI, e o Maurice Halfman Ehrman, né, nos Estados Unidos, no século XX. Então tem um processo histórico na condução aí dessa questão da vacina. Então não é de agora, né? É muito antigo. E hoje, através de uma pesquisa realizada por um organismo muito sério também, mostrou que mais de 80% do povo brasileiro está predisposto a tomar essa vacina. E isso é muito importante. Para a gente conseguir barrar, frear a transmissão do Covid-19 hoje na população brasileira, a gente tem que imunizar, no mínimo, 70% da população brasileira, em torno de 150 a 160 milhões de brasileiros, beleza? E no Brasil aí, essa questão da vacina, em 1804, aí o Marx de Barbacena também conseguiu dar uma contribuição sem precedentes históricos aí na questão da vacina. Em 1904, Oswaldo Cruz, diretor-geral de Saúde Pública, iniciou uma campanha de saneamento e imunização, e cujo qual foi reconhecida a questão da revolta da vacina no Rio de Janeiro. Causou uma convulsão social que levou a esse ponto da revolta da vacina. E por último aí, né, o que é uma vacina? Né? É um remédio, letra A. Letra B, é uma substância não orgânica, ou seja, sintética, que cura uma doença. Letra C, é um medicamento muito ineficaz, perdão. Letra D, é uma substância orgânica feita utilizando-se de micro-organismo parasita. A resposta correta é a letra D. E só retomando o que a gente trabalhou nessa aula de hoje, né? Os vírus são micro-organismos formados por cápsulas de proteína e material genético. Então os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. E só vai ter atividade metabólica dentro de uma célula, dentro do hospedeiro. Outro ponto importante que a gente trabalhou hoje, né? Podem causar doenças, os vírus podem causar doenças em seres vivos, pois utilizam suas células para se replicar. E aí eu mencionei muito bem a questão do HIV, do vírus do HIV, tem a questão do vírus da dengue, a ebola, a influenza, que é a gripe rotineira, beleza? A influenza, que é a gripe rotineira. E as vacinas são substâncias produzidas para prevenir as doenças que esses vírus podem causar. Então a importância crucial das vacinas. Né? Uma vacina pode conter partes de um vírus ou até mesmo ele morto ou enfraquecido. E, galera, para concluir, quero aqui a todos vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu, falou!